Graça e paz a todos vocês que acompanham conosco os estudos a cada dia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de uma vez mais estarmos juntos, nos conceder mais este dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Queremos aqui mandar um alô para Carmen Silva Alves Monteiro, é de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Cristina Cefaíra, é de Manaus, Amazonas. Leônia Leal, é de Salvador, na Bahia. Marcos Batista Siqueira, de Oswaldo Cruz, São Paulo. Jandira Alves, é de Maringá, no Paraná. Isabel Stolze, é de Eunápolis, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos, uma vez mais, agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por este dia, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida a Tua Palavra, Pai. Pedimos que estejas com cada pessoa onde quer que se encontra e que está estudando conosco a Bíblia, que possam sentir a Tua presença, que possam buscar a Tua presença em suas vidas a cada dia, a cada momento, e que aqueles que estão passando por problemas, por lutas, dificuldades, necessidades, que sintam a Tua presença e recebam as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Continuaremos hoje o estudo da semana. Estamos falando sobre a morte de Jesus por cada um de nós. E ontem nós falamos quando Jesus na cruz bradou: está consumado. Ali, Jesus, ele não apenas estava terminando a sua agonia, o seu sofrimento, mas Jesus ali estava vencendo de uma vez por todas o grande conflito entre o bem e o mal. Porque Satanás, ele sempre procurou e procura tirar as pessoas da presença de Deus, desviar, fazer a própria vontade, não a vontade de Deus. Satanás procura colocar na mente das pessoas de que elas são capazes de, por si mesmas, resolver os problemas que enfrentam em sua vida, e mesmo em questão de salvação, sendo uma pessoa boa, fazendo bem, ela já está tranquila com a salvação garantida, mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aceitar o sacrifício de Jesus e ser batizados, ter comunhão com Jesus cada dia, para que nós possamos estar com Ele nos céus. Jesus, como nós já citamos aqui esta semana, ele, em João no capítulo 3, ele disse que assim como a serpente foi levantada no deserto, importava que o Filho do Homem também fosse levantado. Está em João capítulo 3, versos 14 até o verso 18, nos diz assim: E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Essas palavras são do próprio Jesus. Jesus, ele teve aquele encontro com Nicodemos, um homem da alta sociedade que não queria ser visto pelas pessoas se encontrando com Jesus, então ele marcou um encontro com Jesus à noite, onde ninguém pudesse ver. E ali então, Nicodemos, ele queria saber de Jesus
como ele deveria fazer, proceder, para poder herdar a vida eterna. E Jesus, ele disse, olha, precisa nascer de novo. E Nicodemos disse, mas como eu vou nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe, já sendo velho? Jesus disse, não, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então aqui Jesus ele começa a falar do que ele veio fazer por cada ser humano. E ele chegou ao ponto então onde ele disse, olha, assim como Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, nós já falamos aqui essa semana sobre isso, e as pessoas que eram picadas pela serpente olhavam para aquela serpente de bronze e eram curados, não morriam por causa do veneno das serpentes. E então Jesus disse, assim também o Filho do Homem vai ser levantado. Jesus falando aqui para Nicodemos como seria a sua morte, seria numa cruz também. E Jesus disse então para Nicodemos, e todo aquele que crer, todo aquele que olhar para o Filho do Homem quando for levantado e crer terá a vida eterna. E aí Jesus diz esse verso que todos nós conhecemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta é a dádiva, este é o presente que Deus nos deu, a vida eterna através de Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus veio para morrer, para nos salvar. Nós não temos capacidade nenhuma de nos salvar por nós mesmos. Nós não conseguimos fazer o bem que nós queremos. O que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas aquilo que nós não queremos, que é o mal, que são as coisas erradas, isso nós fazemos. Então só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus para nos salvar. É necessário reconhecermos que somos dependentes de Deus, somos pecadores, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los, abandoná-los e então aceitar a Jesus em nossa vida, porque Jesus diz aqui em João 3, verso 18, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele, em Jesus, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E em Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo 6 e no verso 23, o apóstolo Paulo ele fala isso também, ele diz aqui, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a vida eterna é um presente, é pela graça que nós somos salvos, nós só precisamos crer e aceitar. Nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos fazer nenhuma penitência, nós não precisamos pagar nenhuma promessa. Nós só aceitando essa graça, esse presente que Deus nos dá, crendo no Filho de Deus, nós estaremos salvos. Muitas pessoas têm dúvidas com relação à sua salvação. E nós cristãos não podemos ter dúvidas de que estamos salvos em Jesus. E temos que continuar sendo salvos cada dia. Isso é através do relacionamento que nós vamos ter com Ele, através do estudo, através da oração, através dos nossos atos, como nós vivemos, tratando o nosso semelhante, fazendo os nossos negócios, na escola, em qualquer lugar que nós estivermos, mesmo na igreja. Não fazer nada para querer nos aparecer, mas humildemente é uma adoração que nós estamos prestando ao nosso Deus, fazer de todo o coração, não para querer ser melhor do que ninguém. Porque a salvação, ela não é pelo que nós fazemos, de bonito, de bom. Não, a salvação ela é pela graça, pela misericórdia de Deus. E foi por isso que Jesus ele veio morrer. E então, eu quero ler com vocês mais uma vez o que diz aqui em João capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Eu já disse em outras ocasiões para vocês que Jesus ele não nos condena, Deus não nos condena. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Agora depende de nós querermos aceitar a salvação. Agora, se nós não quisermos aceitar a salvação, nós mesmos estamos nos condenando à morte eterna. Então, é muito fácil nós obtermos a salvação. É muito fácil, é só aceitarmos, crer em Jesus, aceitar o sacrifício dele. Agora, para nos perder, nós temos que fazer muita força.
um esforço muito grande, é fazer aquilo que contraria a vontade de Deus, e aí nós estamos caminhando para a perdição. Mas para a salvação é só crer, e Jesus ele nos salva. Agora, Jesus, nós sabemos, ele é o Criador dos céus, da terra. Jesus ele foi o agente que atuou na criação do mundo, conforme nós lemos em João, no capítulo 1, versos de 1 a 3, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Vejam, Jesus é o agente criador de todas as coisas, de todo o universo. Nós aqui mencionamos que Deus criou todas as coisas, mas Jesus ele é Deus. Ele estava presente na criação. Agora vejam que Jesus, ele sendo Deus, conforme diz Paulo em Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele antes se humilhou, se esvaziou, tomou forma de servo e veio a este mundo viver e morrer, e morte de cruz, que era a morte mais cruel daquela época, era a morte de cruz. E então Jesus, ele se oferece por todos nós. Ele oferece um sacrifício pelos pecados, para que nós não soframos a justa condenação, que é a morte eterna. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Deus nos ama de tal maneira, como nós lemos aqui em João 3,16. Veja que o autor do livro de João aqui, o próprio João, não encontrou nem palavras para expressar a grandiosidade do amor de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira, vejam. Isso é incompreensível para a nossa mente humana. Enviar o Filho para morrer em lugar do ser humano pecador. E ainda assim, quando Jesus veio, ele foi rejeitado e foi crucificado. Só que estava profetizado que Jesus iria dar a vida por nós. Não foi porque os judeus o crucificaram, mas estava profetizado. Mas os judeus poderiam ter evitado eles crucificarem Jesus, poderiam ter deixado os romanos. O próprio Pilatos, como nós citamos aqui ontem, ele não viu crime algum em Jesus, ele lavou as mãos e disse: então vocês crucifiquem o rei de vocês. E eles disseram: nós não temos rei senão César. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra o caminho para a salvação. O caminho é Jesus Cristo. É nós crermos no sacrifício que ele fez por cada um de nós, aceitar este sacrifício, confessar os nossos pecados, passarmos pelas águas batismais e nascermos para uma nova vida. Mesmo passando pelas águas batismais e nascendo para uma nova vida, nós vamos ter muitos problemas, provações e tentações. Mas nós temos que ter relacionamento com Deus, com Jesus, companheirismo com Ele, desenvolver uma amizade com Ele através da comunhão cada dia, e Ele nos dará forças para vencermos as provações que nós iremos enfrentar em nossa vida. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje mais uma vez estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para darmos sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.